Olá, jovens! Mais uma semana, mais uma hora boa e hoje eu estou aqui, ó, tá juntinho, juntinho do menino Alberto. E isso significa o que, Alberto? Significa que a gente tem um convidado. Olha só, hoje nós estamos chique, hoje nós temos um convidado ou convidada. Exatamente. Será um segredo que somente será revelado pela thumbnail. Pela thumbnail. Né? Não, falando sério, hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui, Dona Cíntia Delísola, pra gente falar de aprendizado de idioma, pra gente falar especificamente de aprendizado de inglês, pra gente contar os nossos casos aqui da língua bretã e pra você que está em casa e que tem interesse em aprender, também conhecer, né, um método para isso, conhecer uma professora muito experiente e a gente poder falar de algo que eu particularmente gosto muito, que é língua, linguística e aprendizado de línguas. Agora, para quem fala paleobabilônico, né, inglês antigo, grego antigo, paleobabilônico, eu acho que o inglês é o primeiro passo, né? Não, mas o inglês é muito importante. E o inglês é uma língua franca, assim como era o paleobabilônico. Tudo a ver. Tudo a ver. É o que o jovem quer. O jovem quer saber de paleobabilônico. Eu vou fingir que eu tenho educação, vou passar pra Cíntia pra ela se apresentar, e depois que ela se apresentar, eu falo do paleobabilônico como uma língua franca da antiguidade. Cíntia, seja muito bem-vinda, querida. Gente, eu tô assim, já me sentindo em casa, vocês são maravilhosos. O Alberto já sabia que é maravilhoso porque é meu irmão, então já rola uma coisa aí sanguínea, né, que me faz roubar pra esse lado. Eu tô assim, encantada em estar aqui, porque como você, eu também amo falar sobre idiomas, aprendizado de idioma. E o principal é o seguinte, destravar. Sim. Porque eu acho que traz aquela pessoa que não fala inglês, mas ela nunca estudou, ela tem aquela desculpa do, mas também joga pra culpa da história. Mas eu nunca estudei mesmo, tá tudo certo. Agora a pessoa que já estudou por muito tempo e não fala, o peso vem muito maior. Imagina, quem tá na multinacional, escuta a reunião o dia inteiro e não fala. Né, que assim, a nossa educação mais bancária, a nossa educação mais tradicional, ela força as pessoas a aprender de uma forma que é uma forma muitas vezes até antinatural e que afasta a pessoa muito mais do idioma do que aproxima. E muitas vezes você é obrigado a fazer ali 5, 6, 7 anos de inglês dentro da sua escola e você não consegue aprender por causa do método, da forma como aquilo tá sendo trazido ali, e você acha que você nunca vai conseguir aprender aquela língua na vida ou qualquer outra língua que assim o seja. E eu vi isso muito, e hoje até melhorou bastante, hoje em dia, assim, nas escolas e tal, tem um aprendizado que é muito mais focado de fato no aprendizado e menos, né, nessa questão de tem que fazer a prova, tem que aprender perfect, past não sei o que, tal. Então, assim, deu uma mudada nesse aprendizado de forma que as pessoas têm um pouco mais de facilidade. Mas ainda assim, é uma língua de outro tronco, né, não é uma língua latina, você tem várias ali pequenas dificuldades e o aprendizado não ajuda em nada, né? Então, isso faz diferença demais. Método, gente, faz muito diferente. Nós que somos da década de 80 em Belo Horizonte, a gente lembra muito de Dona Luziana Lana. Né, que aparecia a propagandinha do Luziana Lana. Luziana Lana, pra você que é de outro estado, é uma escola de inglês muito famosa aqui em BH, que falava pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. E fechava com o slogan. Existe ainda, existe? Existe ainda. Tem uma na porta da casa da minha mãe, inclusive. Minha mãe faz italiano no Luziana Lana por gosto. Mas Luziana Lana não pagou nada pra esse episódio? Não pagou nada. Então, assim, mas por que eu tô falando aqui até bom porque a gente vai falar mal. Eu tô falando dele só com essa questão do método, gente. Que essa ideia de que pessoas diferentes precisam de métodos diferentes, ela é real mesmo, sabe? E muitas vezes isso é igual dirigir carro. Tem gente que aprende a dirigir mal e mal pra passar numa prova e depois tem que fazer uma outra autoescola pra aprender a dirigir. Eu não sei como que o Luziana Lana ensina hoje, mas existiu ao longo dos últimos 15 anos toda uma mudança na forma de ensinar inglês. Porque antes era muito focado na criança. E hoje você vê os cursos de inglês focados no adulto e focado principalmente na comunicação do adulto. Eu acho, é só explicar um pouquinho que eu comentei, né? Que a gente vai falar mal. É só uma especificidade, porque, de fato, cada pessoa tem a sua maneira de aprender, mas já tem muito estudo mostrando que existe uma maneira única
que todos nós aprendemos. Seria como se fosse assim, todo mundo digere um alimento da mesma forma, todo mundo vai... Então, processos fisiológicos acontecem da mesma forma e realmente já tem muito estudo mostrando nessa linha. Que, ok, cada pessoa tem lá a sua especificidade, mas, assim, alguns pilares, algumas condições ideais para favorecer a aprendizagem. Que a aprendizagem não é enfiando gramática fora do nada, igual se fez ao longo de décadas e décadas e décadas, que era inclusive o que a gente tinha na escola, né? Na escola você tinha o inglês completamente descolado da vida real, de qualquer coisa, e você ia construindo em blocos gramaticais. Você comprava uma gramática, abria a gramática número 1, pronomes. O problema que eu tinha, e eu estudei inglês a vida toda, é que eu tava tendo aula como se eu fosse virar professor de inglês. Sabe, tipo, cara, pra que eu tô aprendendo essas mudanças, past participle, não sei o que das contas? Cara, no português, a gente não se preocupa tanto assim. Qual que é a diferença do pretérito perfeito pro mais que perfeito? O futuro do pretérito? A gente não tem tanta dessas distinções, e sim, na hora de aprender inglês, tem que saber exatamente tudo, enfim. Não, você ainda não está pronto para poder falar, porque você ainda tem que passar pelo passive voice, tem que saber muito bem quando que cada um é usado. Eu dei muita sorte no meu aprendizado, porque eu aprendi... O que acontecia? Eu fiz inglês no meu bairro, há milênios atrás, e eu fiz com um cara que foi imigrante, ele era do norte de Minas, da região de Governador Valadares ali, como 99%. E ele foi para os Estados Unidos sem saber uma palavra de inglês. Aprendeu inglês lá na patada, porque se não aprendesse, não trabalhava, não sobrevivia. E ele era um cara que defendia muito a importância de conversação, a importância de ver como que você está usando aquele idioma, de você tentar, de você entender, de tal. Então, o método dele não era o método da escola. Não, e foi uma coisa que ele desenvolveu intuitivamente, né? Super intuitivo, assim, super intuitivo. E ele foi meu professor ao longo de 6 anos na mesma escolinha. Que eu fui subindo com ele. Então, assim, no final das contas, eu aprendi com ele muito da forma como ele intuitivamente se apercebeu daquilo. E ele era um cara que foi, assim, sem segundo grau, e quando ele estava terminando de me dar aula, ele já estava fazendo doutorado na Fale sobre aprendizado de língua. Porque a partir dessa experiência que ele teve, ele foi desenvolvendo e foi estudando e foi correndo atrás. Mas a gente teve, assim, como geração, né, um aprendizado que é muito ruim, que é um aprendizado muito formal, muito morto ali dentro daquele aprendizado, e que a pessoa não sai daquilo, né? E hoje em dia também a gente tem um outro tipo de aprendizado que vai para o outro extremo, que eu acho que também a gente pode falar aqui e criticar, que às vezes é gamificar tanto o idioma, que você vai acabar decorando certas formulações e certas coisas, mas você não sai daquilo. Tá falando do Duolingo, né? Exatamente. Eu que falo as marcas. Duolingo, olha só. É o seguinte, se patrocinar a gente, aí eu faço um vídeo me retratando, falando que é ótimo. Não, eu vou ser sincero com você. Qual que é o... Cara, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, João, o que você recomenda pra aprender língua e tal? Eu falo, olha, no começo, Duolingo é muito bom pra você pegar o básico. Só que o Duolingo, ele nunca vai te levar do básico 3 a intermediário 1 pra frente disso. Por quê? Porque depois de um certo tempo, você tem que ouvir a língua, você tem que falar a língua, você tem que imergir naquela língua de alguma forma. Aí é muito diferente, o cara vai começar a ouvir um podcast, mesmo que ele não entenda nada, vai começar a ouvir rádio, vai começar a ouvir notícia, vai começar a ouvir as coisas, aí ele vai ter uma chance de evoluir, aí ele vai ter chance de tal. Mas sem conversação, sem listening, sem nada, você não chega, cara. Você tem uma interação humana também, né? Interação humana também, e precisa disso. E por que então? Você ia falar, pode falar. Não, por favor. Não, você ia fazer uma pergunta, eu gosto das suas perguntas. Se a gente pegar a quantidade de horas médias do brasileiro com inglês, é alta. Cara, mesmo se pegar o cara da periferia, na escola pública, você concluiu, teve acesso à aula de inglês. Por que o brasileiro médio não fala inglês se tanta gente tem aula de inglês? É diferente, por exemplo, se você pega Alemanha. O alemão médio sabe inglês. Itália não. França também não. Mas... O francês médio sabe francês e ele fica puto com os outros franceses que falam francês errado, que não é o francês da região dele, e puto com os estrangeiros que tentam falar francês. Exatamente. Mas depois pega a Suíça. Suíça fala alemão, fala inglês. Por que a escola de inglês não funciona no Brasil? Enfim, o que deu errado? O que você percebeu? Eu gosto de trazer uma ilustração que fica bem didática,
que é a seguinte: escolas tradicionais costumam começar com muita gramática, como você estava comentando antes, né? Muita gramática, muita exposição a vocabulário vinculado à tradução. E um vocabulário, muitas vezes, sem pertinência. Eu digo sem pertinência porque, por exemplo, eu tenho 2 bebês. As primeiras palavras, o Ulisses já está falando. Palavras que o Ulisses escolheu. Tem 5 palavras que ele fala. Ele fala cocô, pum, mamãe, que né, mamãe maravilhosa, uva e neném, que é o irmão. E Perceba. buma. E buma, ele fala, mas não fala mais. Mas, por favor, ele ainda não está falando papai com consistência como ele fala cocô. Mas, por que eu tô citando isso? Existe uma pertinência de vocabulário. Então, naturalmente, a criança vai aprender muito mais aquilo que ela tem uma necessidade no dia a dia. Por que eu tô trazendo isso enquanto contraponto com a escola tradicional? Ela começa com muita gramática, e como a gramática é o eixo de construção do conteúdo, o que vem de conteúdo é para justificar e permitir o uso daquela gramática. Então, por exemplo, tem verb to be. Vai ser ensinada nacionalidade. Cara, primeira aula do cara, ele mal sabe cumprimentar, ele tá aprendendo lá todas as nacionalidades, e tem uma página com nem 100 nacionalidades que ele vai ter quando oportunidade de usar. E pra fechar, então fica esse combo: gramática, muitas vezes vocabulário sem pertinência. Cara, cores. Pegar cores. Exatamente. Pertinência de cores. Eu quero me comunicar com os Estados Unidos. Quando que eu saber as cores vai ser pertinente pra me comunicar em coisas básicas do dia a dia? É esse o ponto de falta de pertinência. Mesmo números. Ok, número é importante, mas no início, meus filhos só sabem falar mal a idade deles, né? E aí, então na escola tradicional fica a gramática, esse vocabulário, e um dia a conversação. E aí já começa por aí a treta. Porque como, por exemplo, o seu professor, e com certeza vocês concordam, a gente aprende o idioma tendo a oportunidade da vivência. Sim. Seria na rota invertida. Então, começamos já aí a situação. As escolas tradicionais estão nessa linha, enquanto o certo seria começar pela prática da fala, a vivência, aquela experiência toda. E aí, a partir disso, começa a construir o vocabulário, porque vai tendo mais exposição. E aí é maravilhoso, né? Você tendo mais prática, mais exposição, você fica cada vez melhor. E a gramática, que no outro modelo é o primeiro momento, é o último, né? Seria o último, e para quem se importar, e no momento também de lapidação. E isso que eu tô falando, é claro, eu trouxe de uma forma ilustrativa, mas no campo da linguística tá super consolidado, fazendo um contraponto ali, né, entre aquisição e aprendizagem. E eu vou citar o Aquiles, que é seu filho, por favor. que ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou: eu vai. É errado gramaticalmente, mas ele conseguiu se comunicar comigo. Sim, cara, é intento comunicativo. Função de Exato. língua é comunicar. Saca? Eu tenho uma preguiça sem fim com um purista de linguística que acha que a língua nunca vai mudar, que acha que tudo tem que ser ipsis literis de acordo com a norma culta de uma língua. Norma culta de língua, gente, só existe em letra morta de livro de gramática. A prática de uma língua é ela ser adaptável, e sempre foi assim, e isso não é com o inglês, isso não é com o espanhol, isso não é com as línguas hoje. Isso sempre foi assim desde sempre. Você pega Roma, por exemplo, que foi um império gigantesco. Roma unificava as pessoas via latim. Qual latim que era falado pelas pessoas do Império de Roma? Era o latim dos senadores? Era o latim do Sêneca escrevendo? Obviamente que não. Era o latim castrense. Castra vem de exército. Por quê? Porque era o exército à ponta de lança que levava a língua e a cultura para as pessoas. Esse latim ia se adaptando em cada lugar, de acordo com cada coisa, e ele era muito menos formal e muito menos gramaticalmente correto do que o restante daquela língua culta que existia em certos ambientes onde a língua culta era mantida. É óbvio que o cara vai chegar no Senado, ele não ia falar como o maluco tá falando no exército. Mas se o cara do Senado fosse tentar espalhar a língua, ele morria sem espalhar a língua. Função da língua é comunicação. Para isso ela precisa te adaptar, para isso ela precisa de estar no lugar, e para isso você precisa de ter essa fluência. E essa fluência começa também com o seu ouvido, porque você tem que pensar que quando você está indo para uma outra língua que não é a sua, você está indo para um outro universo fonético. Não é simplesmente o fato de eu ser analfabeto no sentido de não saber escrever. Foneticamente também você está indo para um outro ambiente. Eu vejo isso muito com os meus meninos, porque, por exemplo, assim, a gente hoje em dia é brutalmente exposto ao inglês em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Pô, você vai ver uma Netflix, vai ver um filme, nem tudo tem dublado. Depois que o menino aprende a ler, principalmente, e escrever, ele vai ver muita coisa que é legendada, né? Então ele tá ouvindo aquilo ali o tempo todo.
ouvindo aquilo ali o tempo todo. Ele começa a entender que certas pronúncias vão ser diferentes. O menininho da série chama Tobias. Aí ele ouve Tobias. Ele fala, aqui eu pronuncio diferente. Esse signo que no português tem um significado, tem uma fonética, no inglês vai ter outro. Quanto mais você tem esse tipo de exposição no começo do aprendizado, mais fácil é, mais sentido faz. A USP fez um serviço público, inclusive, que é um DVD muito bonitinho, que ele tem em espanhol, tem em inglês e tem em português. Qual que é a ideia desse DVD? Era exatamente o pessoal da linguística da USP, dos aprendizados de idiomas, se juntando para pensar métodos de naturalizar aquele aprendizado para as crianças. Então, é o mesmo DVD com a mesma sequência imagética, com as mesmas falas, em português, em espanhol e em inglês. E aí eles começaram a estudar as crianças que estavam sendo expostas àquilo ali, né? A criança sequer sabia o que é espanhol, o que é inglês e o que é aquilo. Ela sabe que é o macaquinho falando de uma coisa. Então o macaquinho chegava e falava banana amarelo, né? Aí depois chegava e falava plátano amarillo. E depois ele chegava e falava banana yellow. Quando eles perguntavam para a criança algo em inglês que ela não entendia a língua, ela respondia banana, respondia yellow. Por quê? Porque ela percebia que naquele mundo fonético, aqueles significados eram daquele mundo fonético. Quando perguntava para ela em espanhol, sem ela ter nenhuma presença de espanhol na vida, ela respondia amarillo, plátano. Agora, esse estudo que você está trazendo me lembra muito o Stephen Krashen, que é, né, uma referência mundial sobre linguística, né? Comentando aqui para quem está assistindo a gente, né? E ele fala muito sobre isso. Não basta também você ter exposição ao input, você ter exposição ao idioma. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa está fazendo intercâmbio, talvez quem esteja assistindo a gente até já teve uma experiência lá fora, morou lá fora, já tive muito aluno que morou lá fora para voltar com maravilhoso português. Porque o ponto é, também não basta você estar no ambiente onde todos falam o idioma. Porque se você não tiver uma compreensão daquilo, e essa compreensão pode ser por pistas visuais, então nesse estudo tinha lá toda uma composição imagética que você falou, então assim, não conseguia às vezes entender, não tinha como repertório o idioma, mas por pistas gestuais, pistas das imagens e tudo mais, eles foram conseguindo adquirir o idioma. Então, às vezes a pessoa, né, só pra dar aquele consolo, se você já viajou e não pegou, não se sinta culpado, porque não vai acontecer uma mágica de estar lá fora e começar a... Não, e muitas vezes falta o próprio feedback, porque às vezes o cara viaja pra fora pra trabalhar, eu falo isso assim porque, eu trabalho no Itamaraty, eu trabalho com comunidade migrante o tempo inteiro, eu recebo todos os voos de deportado, eu tô acostumado. Muitas vezes o cara vai pra fora, mas ele vive num gueto de brasileiros lá dentro. Perfeito, até como uma reação instintiva, porque não se sente bem, né, na comunicação. Então, assim, ele se comunica em inglês o mínimo necessário possível no trabalho dele, com um universo minúsculo, com um recorte minúsculo do que vai ser a língua aquele mesmo vocabulário do dia a dia de sobrevivência, né? Dia a dia de sobrevivência de sempre, e volta para casa falando português, vendo o Globo, vendo o Record, conversando com outros brasileiros em português, em português, em português, em português. Não vai aprender. Sabe uma outra coisa que me grita nesse exemplo que você me deu? É a questão também do emocional. Porque tendo uma alta ansiedade, porque às vezes um ambiente de trabalho, a pessoa não se sentindo bem naquele meio, né? Não tem às vezes uma motivação direta para desenvolver mais, porque aquele inglês já resolve. Mais ou menos isso. Então, assim, com esse filtro emocional, né, muito alto, não tem aderência o idioma que tá estudando, né? Porque você fica com aquele medo mesmo de se desenvolver, então aí trava mesmo. Aí volta pro português. Não, e eu acho que existe uma lenda urbana que é muito divulgada, inclusive entre pessoas com nível sociocultural mais elevado, que é a ideia de que fazer intercâmbio vai te tornar falante daquele idioma. Eu não sei se você fez intercâmbio na Babilônia. Não fiz. Não deu pra eu ir. Não deu pra eu ir. Deixaram. Perdeu o timing. Teve o grande dilúvio na época. E aí, eu ia aí, mas teve o Abubu. E aí fechou o aeroporto de Uruk. E aí ficou foda. Ficou foda. Porque o cara acha... Inclusive dilúvio em paleobabilônico é Abubu.
É uma palavra muito bonita, Pô, e é isso que o jovem quer, cara. É isso que o jovem tá quer. assistindo pra poder saber paleobabilônico. E, inclusive, já que você me deu a oportunidade, paleobabilônico foi a língua franca da sua época, assim como o inglês é a língua franca de hoje em dia. Quando a gente fala de língua franca, a gente tá falando da língua que as nacionalidades de distintas línguas usam quando elas precisam de comunicar entre si. O paleobabilônico, por incrível que pareça, ele era ensinado pros egípcios que trabalhavam tanto escrevendo quanto na parte diplomática antes deles aprenderem copta ou hierático, porque era a língua comum que eles usavam para toda a parte de negociação estrangeira. Então eles aprendiam, antes de escrever a própria língua, eles aprendiam a escrever em cuneiforme. Né? Paleobabilônico era uma língua importantíssima, né? O jovem fica querendo. Porque a pessoa que está no Egito hoje, né, querendo se tornar um escrivão do Império Médio, né, ela já sabe que ela vai ter que passar pelo cuneiforme primeiro. Exatamente. Aí o que acontece? O cara acha que estar lá é suficiente para aprender. Sendo que, na verdade, vamos lá, vamos supor, vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Vou ficar lá 3 meses. Ou seja, o que eu vou ter estruturado são aulas diárias que eu poderia ter aqui. Acaba sendo aquele formato de gramática, aquela... Talvez o que ele tem de mais fantástico é estar lá e comprar um doce na padaria. Isso. E perguntar informação na rua. E sabe o que eu acho que... Eu não entendo o que rola nesses cursos lá fora, mas que inclusive também é o que rola aqui. É que eles ficam muito presos na apresentação formal, mas eles não colocam as pessoas em pares. Eu falo isso porque quando eu tava na França estudando francês, eu fazia 4 horas de francês por dia. Eu não conheci um colega. E que nem você falou, justamente o conhecer o colega e vamos sair, né, pra patisserie e tudo mais. Esse que seria o momento maravilhoso de expansão. Mas não tinha nem esse estímulo pela própria escola. Porque, poxa, seria uma coisa, um ajuste, né? E assim, seria muito mais funcional pro seu aprendizado de idioma. Pegar o grupo todo, vamos pro Quartier Latin, vocês têm que voltar com um livro de sociologia. Vai. Exatamente. Né? Porque aí a pessoa ia ter que chegar, ela ia ter que cumprimentar, ela ia criar ter que pedir, rotas, passar pelo metrô, interagir. Agora, uma coisa que a Cíntia trouxe, que eu acho que podia falar dela aprendendo francês, o curso dela não é de francês, mas ela fala alguns idiomas, não fala paleobabilônico. Podia dar uma dica pra ela do paleobabilônico. Eu tô aqui revisando o dilúvio. E fica lacunas. Cara, achei muito curto. Por incrível que pareça, existe um teach yourself de paleobabilônico pra você começar, cara. Pô, eu tava em dúvida entre aprender farsi. Agora eu vou pegar o paleobabilônico. Você pode pegar o... Até mesmo porque vocês são irmãozinhos, então eu acho que você não pode ficar pra trás. Exatamente. Mas minha irmã ficou brincando. Até porque é da mesma região, tá vendo? O farsi é o persa moderno. Exatamente. O paleobabilônico é o persa antigo. Você tá ali na mesma região. Bonito, tudo gente. Você vê minha irmã fica zoando que o João é meu irmão desgarrado, que por algum motivo a gente não nasceu junto. Nós somos a versão brasileira do filme Gêmeos, com Schwarzenegger e De Vito. Exatamente. Eu espero que você seja o Schwarzenegger. Você é o Schwarzenegger. Eu, obviamente, sou o Danny DeVito. Eu sou mais engraçado, entendeu? Pois é. Bom, mas aí, o que acontece é que o impacto que o Harry Potter teve na sua aprendizagem de francês. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso também. Não, maravilhoso. Isso me traz, eu consigo pegar até como gancho aquilo que eu falei sobre o input compreensível. Eu já, no meu caso, eu tinha lido Harry Potter não sei nem quantas vezes. Tenho vergonha de falar, mas foram mais de 20, 30 vezes. E teve uma vez, eu vou fazer uma pequena digressão aqui. Tava saindo os livros, né, eu tô sentindo que eu vou te matar, eu acho que eu sei Sim, que ele vai te expor, ele vai te expor. Quando eu li o 6º livro do Harry Potter, assim que lançou, antes da Cíntia. E aí um dia a gente tava brigando, eu falei assim, quer saber? Dumbledore morre. Cara, aí eu falei isso, cara, ela, morre mesmo? Não, mentira. Aí eu arrependi. Aí depois ela tava lendo. Ou tem gotas. Sabe que tem meu ela choro. Tava lendo, ele vai morrer mesmo. Não vai não, vai sim. E ele não sabe mentir, né? Mas enfim, vamos voltar. É terrível, é terrível. Aí ela era apaixonada por Harry Potter. E aí o que aconteceu? Eu tava na França, nessa exposição meramente gramatical, infelizmente, e com uma brasileira que viajou comigo. Então, vocês já sabem como que era o cenário. E aí eu resolvi, então, morar com uma francesa e peguei Harry Potter pra me ajudar. Então, Harry Potter tinha tudo pra permitir meu estudo. Eu já sabia a história, o que já fica como dica pra quem tá vendo a gente, né? Na hora que você for pegar um livro, não
consome complexidades. O que eu chamo de consumar complexidades? Não, pegue um livro de um tema complexo, que você tem que aprender sobre aquele tema, mais a complexidade do idioma. Então, a gente tem que eliminar a complexidade do enredo, da história, pra você focar somente no idioma. E isso o Harry Potter me permitiu. Eu já sabia, aquilo lá podia estar em japonês, que eu já sabia a narrativa toda. Então, tinha a questão do input compreensível. E ainda, no francês, ajuda por ser língua latina, embora o som seja muito diferente, na leitura, a gente, enquanto adulto, né, a gente pode se usar do repertório, né? Então, assim, foi assim que eu fui realmente aprendendo francês. E no final, com 3 meses e meio, 4 meses, eu já tava com intermediário avançado pela Alliance Française. Mas como que foi? Foi pegando o livro, por 20 páginas, eu tive um trabalho de fazer imagem, sinônimo. Eu peguei dicionário ilustrado, não ficava traduzindo. Então, eu fiquei lá me dedicando. Imagem, sinônimos, antônimos, pegava expressões, eu não ficava atenta a palavras isoladas e tudo isso aí ficam dicas para quem tá querendo acelerar o aprendizado. Importante demais. Porque quem fica focado na palavra, depois não sabe como encaixar na estrutura. Então, eu fiquei focada nisso, que bom que eu já tinha esse esclarecimento, que eu era muito nova, eu tinha 22 anos, já fui aplicando assim, e desse jeito eu avancei enormemente. 20 páginas, deu trabalho. E daí depois eu li todos os livros e consegui desenvolver muito bem, porque eu já tinha, porque o repertório vai repetindo, né? Não, e isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes esquecem, que é uma coisa, gente, é você e a sua idade na sua língua mãe. Quando você passa a aprender uma outra língua, você tem que entender que você é uma criança de novo aprendendo aquela outra língua. E aí, muitas vezes, o cara fala assim, não, tô começando a estudar alemão, vou pegar o Phänomenologie der Geist aqui, vou pegar a Fenomenologia do Espírito do Hegel pra ler em alemão. Não, meu irmão, você tem que ler livro infantil. Eu brinco que é vestir a sandália da humildade. É isso. Sabe? Então, assim, você pôde ler um livro infanto-juvenil porque você sabia o enredo. Porque se você não soubesse o enredo, você tinha que voltar no livro O Urso, o Morango e o Ratinho, sabe? Porque, assim, você é uma criança naquele idioma. O seu vocabulário vai ser, depois de 6 meses estudando, 1 ano estudando, um vocabulário análogo a uma criança de 3 a 5 anos de idade. Então, assim, você tem que entender também, né, que não adianta, seu filho chama Ulisses, eu não vou ler Joyce em inglês enquanto eu tô aprendendo. Sim. Né, eu não vou ler Chaucer, eu não vou ler Canterbury Tales porque eu tô no básico 1. Né, você tem que voltar lá atrás para fazer. Você falou da sua experiência com o francês. O que me ajudou demais com o meu francês, assim, eu tinha estudado francês formalmente, eu tinha um intermediário 1 ali. Começou a ter migração de haitiano pro Brasil. Os haitianos que vieram pro Brasil são uma 3ª geração de migração, porque assim, tem migração no país, sai o povo mais rico. O povo mais rico tem dinheiro pra caramba, vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, tem visto, tudo bonitinho. Aí vem a 2ª leva de migração, que são os profissionais liberais. Aí vai sair do médico ao taxista. Esses ainda têm um pouco mais de dinheiro, ainda conseguem se posicionar e normalmente não vêm para um país como o Brasil. Quem vem para o Brasil é a 3ª leva de imigração, que é o pessoal mais pobre, que tem mais dificuldade e tal. Esse pessoal não era nem de Porto Príncipe, esse pessoal é de Varrênia, do interiorzão do Haiti. O que eles falam? Crioulo haitiano. Eles falam creole. Eu não falo creole, ele não fala português. O que a gente tem de ponte em comum? Os rudimentos de francês dele e meu. Passei anos atendendo haitiano. Eu saí de intermediário para avançado atendendo os caras. Por quê? Porque aí sim eu tive a oportunidade de ter conversa. De usar o que você já tinha estudado. De usar o que eu já tinha, de forçar aqui, do cara me corrigir, eu corrigi do cara. Né? Então, assim, é outro universo de aprendizado. Eu acho que, e eu vejo muito em sala de aula, então só pra contextualizar, pessoal, eu já trabalho com o idioma já tem mais de 20 anos. Então, tudo que você imaginar, eu já vi em sala de aula. E a pessoa, às vezes, tá numa multinacional desesperado pra aprender o idioma, e aí qual que é a conclusão dele? Estou desesperado na minha empresa, não entendo a reunião. O que eu vou fazer? Estudar Business English. Só que, muitas vezes, faria mais sentido, às vezes, ter aquele bom arroz com feijão, aquelas estruturas mais genéricas, que hierarquicamente você tem mais oportunidade de usar, que vão resolver no dia a dia e também na reunião. E com o passar do tempo, ele se permitir na prática. Vai aprendendo naturalmente, pela vivência e tudo mais, o inglês específico do trabalho. Sim. Mas aí o cara, o que ele faz? Ele vai justamente pro específico, para aquele nível que tá muito acima do nível atual dele, gera um desafio enorme, porque para você aprender aquilo tem que ser minimamente compreensível. E gera uma frustração enorme. Gera uma frustração enorme. E aí junta, que normalmente os líderes das empresas falam, você tem que ter um inglês fluente. E o que é entendido pelo brasileiro como inglês fluente é o quê? Falar como nativo. Sendo que, às vezes, falar um básico bem falado, com coragem, sabe aquela coisa do se revestir de coragem e entrar?
isso já resolveria. É o Aquiles falando, eu vai. É o Aquiles falando, eu vai. Ele falando, eu sabo. Aí, às vezes, a pessoa tá vendo assim, não, mas eu não quero falar errado. O ponto é, você só vai conseguir aprender o inglês, o idioma que você tá procurando, se você se permitir o erro. Então, e aí Conviver tem uma com o outra erro. coisa também, que a gente tem um viralatismo cultural assustador, principalmente com relação à língua. Por quê? Gente, o francês fala francês em qualquer língua. Uhum, O italiano fala italiano em qualquer língua. sim. O americano, o estadunidense, ele é completamente incapaz de fazer um som nasal se a vida dele depender disso, Vai ser sempre o pau. né? E aí o que acontece? Esses caras chegam no Brasil, qualquer duas palavras que eles tentarem arranhar de português, o pessoal tá batendo palma e construindo um ídolo de bronze. E aí o brasileiro, quando vai pra fora, acha que ele tem que falar com o sotaque local de onde ele está. Sabe o que eu acho mais doido? Que é bizarro, assim, saca? Aqui no Brasil já tem essa diversidade de sotaque enorme. Por exemplo, quando eu vou lá no Nordeste, às vezes eu mando um ai, e aí eu escuto de volta égua. Então tem uma diferença de sotaques no próprio Brasil. A pessoa tá querendo sotaque específico por estado. Não, agora o que eu acho mais, o Tipo assim. que eu acho mais esquisito, envolvendo o sotaque, primeiro que existe um viralatismo em relação ao sotaque no próprio Brasil, né? Uhum. Por exemplo, eu vi o vídeo uma vez do Easy Nobre, que é um youtuber, enfim, falava de games, hoje faz tecnologia, fala de treta, enfim. Que ele comentou que ele é do Ceará. E ele tá vivendo no Canadá, uma coisa assim, assim, né? só que o sotaque dele é zero. Um sotaque, assim, parece que alguém, sei lá, com um sotaque bem neutro. Sotaque Globo, né? Bem Globo. E aí teve um vídeo dele que eu achei muito triste, ele falando, eu pra fazer sucesso na internet, forcei pra perder o meu sotaque, que é a nossa identidade cultural. Sabe? E eu acho isso muito triste. Inclusive, eu acho importante a gente ressaltar que sotaque é diferente de pronúncia errada. É E isso que eu muitas tava vezes a pensando. pronúncia errada, beleza, ela vai ser parte da fluência. Eu vou falar uma palavra que eu aprendi recentemente, sabe, tem uns 5 anos, mas eu sempre dei esse exemplo, que é iron. Acontece, a gente falava Iron Man, por exemplo. E na verdade o correto é iron. Isso é uma pronúncia errada. Isso não é sotaque. Sim. Eu falar Facebook, isso é uma pronúncia errada, não é sotaque. Ou seja, o ponto é que a gente consegue lapidar a nossa fluência tanto em nível de fluência de palavra errada, quanto em nível de melhorar o entendimento, usando meu próprio sotaque. Mas o que eu tô te falando assim, quando a gente vai além disso e pensa o intento comunicativo, se você falar Iron Man, É perfeito. o cara já vai se torna. entender exatamente, Mesmo na frase. saca? Se você falar Facebook, o cara vai entender do mesmo jeito. Vai, E a gente não cobra isso do estrangeiro falando português. não cobra. E ainda bate palma. Esse E é o ainda principal, bate bate palma. Não, e o pior é o seguinte, eles não têm os nossos nasais. Então todo som nasalado, eles têm muita dificuldade de falar, igual pão de Cara, queijo. é a mesma coisa. Eu chamo João e eu trabalho com isso o tempo inteiro. Eu já desisti há muito tempo. E aí, quando os caras me perguntam o meu nome, eu falo assim: It's Portuguese for John, call me John. Me chama de John, tá tranquilo, tá de boa. Por quê? Porque se eu falar assim, João, João. E aí eu vou ficar 30 vezes falando do João e ouvindo João, porque ele não vai conseguir. Agora, se ele te chamar de João, você entende. Sim. E aí, então, eu acho que dá pra lapidar a pronúncia errada, dá pra lapidar erros de pronúncia e tudo mais, mas o fato é que o norte da aprendizagem tem que ser a comunicação. É. Eu quero que você comente sobre fluência, algumas coisas. Primeiro, o que significa fluência? Porque frequentemente as pessoas colocam como fluência, igual você pega o currículo Lattes. Uhum. Fluência como inglês ser impecável. Uhum. E segundo, em que momento você acha que a conversação tem que entrar na aprendizagem de outro idioma? Perfeito, vou começar respondendo a segunda. A comunicação, a conversação tem que começar na aula 1. Aula 1. Não tem como você aprender se você não estiver se comunicando, se estiver conversando, e esse que é o objetivo, inclusive, de toda aula, né? Agora, com relação à questão da fluência, primeiro, fluência vem de fluentia, fluere, né? Então, assim como um rio que flui. Então, o que deveria ser fluência no entendimento de todo mundo? Uma conversação que flui. Se não tem uma palavra específica, parar de ficar procurando aquela palavra X que você estava pensando na sua cabeça e focar na comunicação. Na hora que você foca na mensagem, o nosso cérebro é incrível. Ele vai encontrar estratégias para se comunicar e passar a mensagem da mesma forma. E aí, Ou seja, fluência como não interromper. perfeito.
um falar ininterrupto, um falar fluido. Agora, esse falar fluido acontece também desde o início, desde o básico. Então, é a pessoa se permitir um básico fluente, um intermediário fluente, um avançado fluente nesse sentido. Mas é claro, cada universo limitado àquele repertório. Então, Aquiles, de novo, meu filho, ele quando tiver 20 anos, ele vai ver o tanto que ele é amado. O Ulisses também é amado, tá? Mas o Aquiles está com desenvolvimento cognitivo mais elevado devido à idade. E devido à idade que eu estou citando. Mas assim, o Aquiles, ele tem, vamos colocar, 100 palavras. E ele é definitivamente fluente. Dentro daquelas 100 palavras. Dentro dessas 100 palavras. E isso que é o mais estranho, porque o método errado leva a pessoa a chegar no avançado sem influência nenhuma. Que é uma das coisas mais estranhas do mundo. Por quê? Porque muitas vezes o sujeito consegue ler perfeitamente, consegue ouvir um rap ou uma missa e entender tudo o que está acontecendo, mas ele é tão tolhido na fala dele. Ele teve tão pouca aprendizado de conversação. E ele é tão tolhido naquela conversação, até por causa desses preconceitos sociais que a gente tá falando antes, que ele consegue ser ao mesmo tempo avançado e não fluente. Inclusive, a Cíntia tem uma imersão chamada Inglês em 7 Dias, que ela não se propõe a ensinar inglês, 7 dias não tem jeito. Mas ensina como pegar pessoas que estão no nível básico a criar fluência e comunicação partindo daquilo que ela já sabe. Perfeito. Fala um pouquinho como funciona a imersão. Fico com umas abas abertas, eu preciso fechar as abas, vai fazendo. A nossa função Você fecha? Você fecha as abas? Eu nunca fecho. Eu coloco uma hierarquia, tem tipo um tag assim, ó, mas tem algumas que são esquecidas, mas tem uma tag que eu acho importante, que é uma metáfora, porque é muito normal isso que você falou, né, a pessoa estudou por anos inglês e ela não consegue falar. E aí a metáfora que eu acho que fica bem legal é a seguinte: imagina uma pessoa te fala, tem 10 anos que eu faço aula de natação e eu não nado. Vocês concordam que isso é uma coisa que grita? Não faz nem sentido. Como uma pessoa faz 10 anos de natação e não nada? Aí você fala assim, você pode ir comigo pra ver o que tá acontecendo na minha aula de natação? O que tá acontecendo? Quando você chega lá, a pessoa fica do lado de fora, vendo as instruções que o professor passa pra quem tá dentro da piscina. É isso que acontece com quem estudou a vida toda e não fala inglês. Você gostou? Gostei. É isso. Então, a pessoa, ela tá lá 10 anos recebendo instruções, só que você só vai aprender a nadar nadando. Não é a partir da orientação, você só vai conseguir saber o que é o movimento fazendo. Então, é isso. O inglês em 7 dias, especificamente, é justamente essa piscina. É empurrar as pessoas nessa piscina pra pessoa realmente usar já aquele repertório, porque querendo ou não vai jogar fora todo esse repertório que ela tem, que já permite uma leitura, que já permite escutar. Você vai ser empurrado com a boia, viu, jovem? Fique tranquilo. Isso, você vai dar umas afogadas, rola um caldo. É importante tomar o caldo. Rola um caldinho assim, e dá aquela desesperada, dor na barriga, quer fugir pro banheiro. Isso rola. Só que lá a gente tem um acolhimento, a gente faz até leitura de linguagem corporal, pra gente poder identificar, porque o ponto não é sobre o conteúdo do inglês, mas como que o aluno reage ao inglês também. Então, são basicamente 5 coisas que a gente trabalha lá no curso, que são as coisas que normalmente travam as pessoas na fala. A falta da prática. Então, a pessoa que só lê, a pessoa só estuda gramática. Como vai estar a fala dela? Péssima. Então, tá faltando a prática da fala, que a gente trabalha lá desde o primeiro dia. Segunda coisa, tradução. Então, se a pessoa fica traduzindo tudo na cabeça para montar a frase, dá uma sobrecarga de memória operacional. Então, o curso ativamente do aluno para ele pensar diretamente em inglês. Terceiro, questão emocional. Não é possível uma aprendizagem, especialmente no desenvolvimento de habilidade, com uma ansiedade alta. Corretíssimo. Autoestima baixa, não tem como. Então, lá a gente tem todo realmente um acolhimento emocional, que a pessoa só vai se permitir praticar a fala e aprender também se ela se sentir bem ali. Quarta coisa, técnicas de memorização. Que foi uma coisa que o Alberto citou muito. Sem uma estrutura, sem ter lá um eixo do que você vai usar em cada situação, trazendo contexto, essas pistas que eu comentei, né, de passar a informação, a pessoa não vai aprender. E aí, às vezes, até naqueles vícios, né? Estuda e continua no verbo to be. Tá faltando o quê? Uma das coisas, estratégias de memorização. E aí, por fim... O fenômeno da transitoriedade, né? A gente esquece. Se a gente não tiver um fenômeno, alguma coisa... Não, cara, e língua, principalmente. Língua, se você não usa, se você não tem contato, você vai esquecer, você vai perder vocabulário, quanto mais línguas que não são a sua língua que você tá usando todo dia, né? Então, esse tipo de estratégia ajuda muito, até porque, cara, uma outra coisa que eu acho legal também da gente falar é que por mais que o inglês não seja uma língua latina, ele é uma das línguas que mais tem influência de língua latina. Sim. Tanto do latim diretamente, como depois no período de invasão normanda,
do francês e entra ali pro inglês. Então, assim, o inglês ele tem uma base muito comum com a gente, que é infinitamente maior do que a gente às vezes acredita que ela é ou do que a gente sabe. O inglês, gramaticalmente, cara, só não é mais canino do que o norueguês. Porque o norueguês nem as palavras, nem o verbo flexiona, né? Então, assim, nós estamos saindo de uma gramática que é infinitamente mais complexa do que a gramática do inglês. E às vezes a pessoa tem muito medo de gramática, de tal, fala, inglês é diferente e tal. Gente, a sua língua é mais difícil que o inglês. E a pessoa que tá traduzindo também, ela tá arrastando toda a complexidade do português ali pra dentro. Pra dentro. Né? E achando que aquilo é um bicho, que é um alienígena e tal. E não é. 60% das palavras ali, a base vem do latim, sabe? Então, assim, quando você rompe essas barreiras, a possibilidade que você tem de ter um aprendizado muito mais saudável, a gente tá falando de inglês aqui, isso é pra qualquer coisa. Claro. Isso é pra qualquer coisa. Né? Então, assim, esse tipo de metodologia é importante demais para o aprendizado, ponto. Funciona maravilhosamente no inglês também. Sim. E eu tinha te interrompido, você ia falar o último ponto do inglês. Você também abriu uma aba. Eu abri, eu tô mais normalzinho. A sua presença tá me forçando um masking mais poderoso. Ai, que bom. Existe uma questão também que eu tava falando, que no meio de ansiedade, medo de errar e tudo mais, você vem aquele peso, você não consegue falar. Porque você fica sempre confirmando com a gramática. Então isso é outra coisa que a gente trabalha também no treinamento. É normal o aluno já saber, já teve tanta aula na comparação. O que é o past perfect, o present perfect, simple past, que na hora que ele vai falar, é como se assim, ele trava, volta pra aquela tabela, get, got, make, made. E ele fica naquilo, ao invés de falar. Então, outra coisa que a gente trabalha no curso também é isso. É o voltar o foco pra mensagem e não pra checagem gramatical. Checagem gramatical é pra você lapidar. Na hora que você tá falando, isso não importa. Inclusive, tem um momento do curso, é o spoiler, que é o seguinte, o aluno, ele chega com tanto desespero em falar o passado corretamente, que eu inventei uma musiquinha. Pode cantar aqui? Pode passar, Mico? Por favor. Pode O que acontece? Você é a extrovertida normal da sala. Então, você tem que fazer isso, entendeu? Cara, quando a gente tá na sala, é uma diferença, assim, porque ela tem grau de energia. Extrovertida, chega gritando, aí depois sou eu pra falar algum negócio, aí chega eu, daquele meu jeitinho de ser, e aí dá até aquela quebrada, não é aquela caída. Mas eu acho que a galera também até é bom, tipo assim, vou poder respirar, não preciso me movimentar tanto. Dá um equilíbrio. Mas então pode musiquinha, né? Ridícula. Então, só pra explicar um pouquinho a construção da música, que é uma música muito complexa, de, acho, 6 palavras. Mas assim, na construção do passado em inglês, muitas vezes se resolve com um ED no final. E você coloca o ED na escrita, mas na hora que você fala, você não vai falar o E. Você vai falar somente o D, que vai ter um som de T ou D. Aí já fica uma nova dica, né? As pessoas ficam assim, nossa, tem um monte de regra de qual terminação que vai ter um som de T, qual que é o som de D. E o ponto é, você não precisa se preocupar se é D ou T, porque a sua língua vai saber no momento que você ignorar o E. Então na escrita tem um ED. Na hora que você for falar, ignora o E, salvo algumas exceções, e vai ter um som de D ou T. Então, essa é a contextualização. E o aluno, na hora que tá aprendendo o passado, ele tem aquele tanto de regra de verbos irregulares. Então, na hora que ele vai falar assim, ele quer falar, sei lá, yesterday I took a shower. Seria yesterday I took a shower. E aí ele fica, yesterday, e não fala porcaria. Não, e assim, aí, nós que recebemos uma educação clássica em inglês, era basicamente palmatória para verbo irregular. Exatamente, é isso. Você ficava com a tabelinha na mão, decorando. E o mais incrível é memorizando as palavras isoladas, sem pertinência de contexto, sem frase. Sem saber nada, às vezes você sabia o verbo e alguém te perguntava assim, esse verbo é qual? Não sei. Exato, tô lá no put, e aí vai. Então, dito isso, a música é pro aluno desapegar do verbo irregular e já usar o que ele tem. No caso, ele não sabia o verbo irregular, ok? A música é If you don't know the past, ed. If you don't know the past, ed. But you don't say the E. Aí, ó. E aí você bota a pessoa pra dançar, a pessoa ri. Exatamente. É um tanto de adulto constrangido, e aí ele pensa assim, mas eu já paguei o curso, eu tenho que dançar. Cara, isso! Aí eu sei que eu fico lá, if you don't know... Não, agora, por favor, nossa, vai me dar muito prazer ver vocês dançando. If you don't know the past, ed. If you don't know the past, ed. But you don't say the E. Isso! Tá vendo? Vamos montar uma banda? Vai dar sucesso. Vai. Agora. Sai. Mudando um pouco de assunto.
A minha carreira musical já foi encerrada, infelizmente. Mas como você fala sobre... Então, uma coisa que você usa pra poder ajudar os alunos a memorizar, que é usar o movimento pra lembrar dos verbos. Dá uns exemplos aí, já que já tá dançando. Já tô aquecida. Já tá né? aquecida. Porque a gente sempre vai aprender, normalmente, retomando, né? Fazendo aquele contraponto. Normalmente, em escolas, apresentam muito correr, run. Acordar, get up. E por aí vai. Então, como que a gente trabalha lá no curso? A ideia é associar diretamente com o contexto, com o uso. E uma das formas de usar isso, apresentar isso, é justamente pelo movimento. Então, sim, vão ser os adultos lá, super engessados. Às vezes, primeira aula, com terno Armani, né? Mas ele já pagou porque ele precisa. Tá precisando. E aí, eu coloco isso muito fortemente, associar diretamente o inglês ao movimento. Então, isso aqui... Então, vocês vão fazendo junto pra eu não me sentir sozinha. Everybody stretch. And repeat, stretch. Stretch. Very good. E aí, a proposta é, quando vocês acordarem, eu quero que vocês pensem em stretch. O cara pode estar no Japão, e eu vou seguindo aqui, porque, gente, eu moro em Lagoa Santa, eu levo 5 horas pra chegar aqui. Então, stretch. A ideia é, quando o cara acordar, eu quero que ele associe... Eu quero que ele associe diretamente este movimento Não precisa ser o lado quiropraxista, não? Eu estralo inteiro, cara. Eu estralo até o externo, se for preciso. Cara, eu achei muito bom. Muito bom. Você também faz isso aqui, ó. Me mantém IPS. Hiperflexibilidade das juntas. Vem no pacote do Vem, TDAH exatamente. e tudo mais. Eu também acho de hiperflexibilidade. E aí vão me Aqui expondo de também. trás existe ainda? Não sei. Existe? O cotovelo ela some. Bom, enfim. Então, voltando para a associação com o movimento. O ponto é parar de associar o português e inglês e associar diretamente com o movimento. Isso vale, eu coloco o pacote verbo. Se é um verbo, se é um phrasal verb, I don't care. E take a shower. Eu quero... Exatamente, take a shower. Ou seja, não é nem um phrasal verb, mas é um uso completo daquela... Não é sobre aprender o que é take. É você aprender direto, você vai usar com take a shower. É take the bus. É o pacote completo. E aí, em phrasal verbs, as pessoas ficam assim... porque... De novo, comparando com a tradução. Put é colocar. E aí, na hora que você coloca a preposição, em muitas situações, isso não vai se encaixar. Então, eu tô aqui com glasses, então eu posso fazer isso. Então, esse aqui, ó. Take off the glasses. Não é aprender como take. Não take com off, é o take off. É parar de aprender o phrasal verb com take mudando a preposição e o advérbio. É aprender o pacote completo. Assim, É take off. E aprender como uma única palavra. Então, take off the glasses. E aqui, put on the glasses. E associar tudo com um contexto. Então, isso aqui já tem um combo de isso facilita técnicas. demais, assim, porque outra coisa que era super comum desse tipo de educação, você ter que decorar qual preposição é para qual. Não, é muito Sendo que o falante natural da língua erra constantemente as preposições. Se você conversar com um australiano, com um britânico, com um americano, ele vai trocar on por in, ele vai trocar off por of. Acontece, gente. Acontece com o falante natural da língua. E aí você acha que você não pode cometer erro gramatical nenhum, porque senão você vai levar um choque igual um cachorro pavloviano, assim. E as pessoas vão travando, então, porque não sabem a conjugação correta, porque associam que, ao invés de pensar que o phrasal verb seria uma única palavra compondo, como se fosse, eu coloco que a preposição seria como se fosse uma sílaba daquela estrutura. Eles começam a travar, porque ficam, mas qual que é a preposição, qual que é o advérbio, ao invés de associar diretamente aquela palavra com o contexto. Isso vale também pra preposição, que nem você falou. E aí eles falam, não, mas eu não vou falar se é in, on, at, e me trava nisso. Então, a dica é, mesma coisa, aprenda com a estrutura, no uso. É o bloco. É o bloco. Agora, uma coisa interessante que você está trazendo, que eu quero trazer pro pessoal também, é sobre o que os artigos científicos falam sobre crianças aprendendo idioma versus adulto aprendendo idioma. Porque tem vantagens que a criança tem, mas tem muita vantagem que o adulto tem. Vou dar um exemplo. Tem um negócio que a criança... Duas coisas que a criança é imbatível. Primeiro, sons e fonética. Porque a criança, a gente vai tendo podas neurais que vão eliminando os sons. Então, por exemplo, você está estudando chinês. Qual que é o nome do professor de chinês? Guhan, um beijo pro... fazendo aqui, ó. Xexê Guhan Laoxi. O que acontece? Cara, o chinês... Um amigo meu veio falar que o nome dele era Shen Wong. Eu falei assim, Wong não, Wong. Wong? Não, Wong. Eu falei, cara... São 5 tons no mandarim e são 9 no cantonês. E, pois é, exatamente. Essa questão do som, a criança vai pegar mais facilmente com o adulto. Só que aí que tá, cara. Vou só aproveitar o exemplo do mandarim, que é uma coisa que, assim, a gente não é uma língua tonal. Só que se eu viro pro mineiro e falo pouquinho, ele entende o que, é que eu tô falando. Certeza, certeza. A gente também escrita aqui é o quê? P-O, 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 P-O. Pó, pó, pó.
Você entende? Sim. Inclusive uma pessoa, não sei, que a Cintia me comentou isso. Que a pessoa Então, tava querendo saber o que significa sense. E era dar licença. Como Sense. estrangeiro. Sons passavassi e coisas congênitas. Mas enfim... Mas o ponto aqui que eu tô te falando é que mesmo quando a gente não tem formalmente, gramaticalmente, uma certa estrutura numa determinada língua, salvo estruturas raríssimas, como, por exemplo, os cliques do XO, 90% das línguas vai ter algo tão análogo àquilo que você tá usando e que você tá acostumado. São 5 cliques no XO. 90% das línguas vai ter... Não, é porque eles falam e vão clicando a língua e vão clicando a garganta. Você tem 2 cliques lateral, um frontolabial e 2 na garganta. Fora esse tipo de estrutura que é muito única de determinadas línguas, você tem algo normalmente dentro da sua língua que te aproxima mais àquilo e que você percebe muito melhor. Você entende? Uhum. Então, assim, por mais que a gente veja o mandarim no primeiro momento e fale assim, porra, é impossível, tem 200 tons diferentes. A gente, mesmo não sendo uma gramática tonal, a gente tem tonalidade na nossa língua. A gente tem coisas que vão subir e descer e que a gente vai saber a diferença, né? É muito diferente a palavra pó da palavra por, né? Pô, isso aí. Só colocar mais 7 agora. Saca? E aí você vai assim e tal. Então, assim, mesmo você achando que você tá muito distante, você tem um universo ali que te coloca muito mais próximo. E normalmente as línguas que, por exemplo, tem um vocabulário mais complexo, alguma coisa assim, a gramática é mais simples, ou tem uma gramática mais complexa, mas o vocabulário é mais simples, a pronúncia é mais simples. Cada uma vai tendo uma coisa, e aí você começa a construir essas pontes. E língua é acúmulo. Quanto mais línguas você estuda ao longo da vida, mais fácil vai ser de você estudar a próxima. Uma vai ajudando, a outra vai complementando. Agora só pra Deixa eu completar um trem dele. Abas. Isso que você está comentando, né, da gente poder buscar referências para outras palavras, ajuda muito quando é um brasileiro, porque muita gente fala assim, eu quero aprender o inglês com um nativo. Uhum. Só que, muitas vezes, o nativo que ele vai ter... É claro, não tô falando que não tenham professores também que se especializaram, mas tem muito nativo que só cai com... tem o meu idioma e vou falar. Seria como se fosse... eu nunca dei aula de português, vocês, às vezes, não sei se vocês já deram aula de português, mas é muito diferente. Não é só sobre falar o idioma, é sobre qual estratégia que você usa, que é bem o que a gente tá falando aqui. Mas, quando você tem, então, um brasileiro que conhece os fonemas, ensinando para um brasileiro, ele consegue reconhecer na própria língua inicial o que ele pode pegar de tons da língua inicial para a língua que está sendo aprendida. Por que eu tô comentando isso? Muitas vezes o meu aluno, que o Alberto estava comentando da poda neural, que tem algumas podas marcantes em determinados momentos. Tem há 2 anos, depois tem com 5 anos e por aí vai. Eu sei que tem aluno meu que teve essas podas e que não adianta eu ficar repetindo, que seria a história do pão. Uhum. Ele vai continuar escutando pau, porque ele teve ali uma poda neural, ele não vai ele tem convicção que ele tá falando igual a você, que é o que acontece muitas vezes no inglês. Então, como que eu consigo ajudar esse aluno? É escrevendo uma fonética, usando a nossa referência de sons, aí eu escrevo mesmo, como se fosse num português, entre parênteses, aquele som para ele conseguir entender o que seria ouvido, o que seria dito, como uma forma de roupar, digamos assim, né, para uma estratégia. Sim. Agora eu tava falando a diferença de adulto e criança. A criança vai pegar esses sons de uma forma mais imediata, mais automatizada que o adulto. A criança pega intuitivamente a gramática, mais fácil que o adulto também. Só que a gente tem evidência de que aquilo que você comentou do acúmulo de línguas, ele é muito verdadeiro. Ou seja, a gente tem muita evidência que o adulto aprende muito mais rápido que a criança. Você pega a quantidade de tabelas que a gente tem. Não, cara, isso é outro mito, assim. Isso é mito que as palavras que cada criança aprende... Cara, o Aquilezinho tá falando mega bem português e ele, é claro, que aprende as palavras mais lentamente que a gente aprendendo outro idioma, porque a gente já tem um acervo. Sim. Você pega, por exemplo, esses dias. Se você escuta uma palavra, por exemplo, às vezes você tá aprendendo outro idioma, às vezes a existência de um cognato correto o cognato vai facilitar entender aquilo. Então a gente não pode ignorar isso e achar que agora que eu tô adulto não consigo aprender mais. Na verdade, é usar justamente o fato de você ser adulto, todo o repertório que você construiu numa vida toda, que vai te ajudar, além da estratégia de memorização, tudo mais que você consegue implementar. Porque a criança vai aprendendo pelo acaso, então de forma intuitiva. O adulto, ele tem como colocar ali um ritmo no aprendizado.
Não, e uma coisa que a Cintia falou aqui que é muito importante e que é outro mito, e é outro mito que vem muito do viralatismo do brasileiro, que é a ideia que você só consegue aprender bem um idioma com um falante natural daquele idioma. Exato. Essa ideia de que o professor do idioma estrangeiro tem que ser necessariamente estrangeiro, que há uma melhoria do aprendizado, isso na prática, gente, muitas vezes é o contrário. É muito melhor você aprender um idioma com alguém que conhece o universo mental que você está inserido, o universo cultural que você está inserido, os diferentes sotaques da sua própria regionalidade, as diferentes formas que a fonética evoluiu ali dentro do seu idioma, do que alguém que está tendo um contato com a sua língua como a segunda, terceira ou quarta língua dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo fácil para perceber isso. É a questão, que eu até dei um exemplo antes, que o brasileiro tem uma tendência de colocar vogal ao final das palavras. Uhum. Então, se eu sou professor de inglês e eu sou brasileiro, eu sei que quando ele fala Facebook, eu já sei dar uma orientação geral. Uhum. Passar por outras palavras e tudo mais, pra lapidar tudo. Estrangeiro, escuta, aí vai falar assim, Não, Facebook. Não. Facebook. O cara, mas eu não tô entendendo. Não, e aí o cara vai falar Facebook. Facebook, então. Facebook. Não, Facebook. Facebook. Não, inclusive... E fica os dois gritando. É que ele tá vendo o 6 e o 9, Agora, né? agora eu quero saber, inclusive, como que o João faz. Porque eu tenho percebido um fenômeno engraçado. Vou até citar o Henri Bugalho, que faz isso. Que é mudar o nome da... Não, resgatar o nome original da rede social ao falar português. Então, por exemplo, o Bugalho falou um negócio assim. Pois eu estava hoje aqui, visitando o Twitter. Tipo, hoje eu tava lá, olhando meu Facebook. E aí eu acho engraçado a gente tá todo no idioma e usar o nome original da rede social. E aí a Cintia, no curso dela, tem estrangeiros. Uhum. E um deles, acho que é o Joseph, que é nativo, só que fala português, ele chegou e perguntou pra Cintia, vamos colocar isso no Instagram? Eu falei, uai. Ele não falou, vamos colocar isso no Instagram. Não falou. Aí eu queria saber, pela curiosidade, como você fala o nome das redes sociais. E porque eu quero saber se você muda. Cara, eu acho que em 90% das vezes eu falo como eu falo em português, a não ser que eu esteja falando de um assunto muito específico ou tô citando alguém em inglês e eu quero deixar bem marcado que aquilo é um estrangeiro, saca? Então, sei lá, tipo assim... Né, se eu vou falar assim, eu tô criticando uma carta bizarra do Trump, aí às vezes eu faço questão de falar só pra ser chato, assim, saca? Só pra falar assim, não, então o Trump escreveu, o Trump, que eu não falo Trump nunca, escreveu no Truth Social, aí a gente fala assim, mas até zoando. Eu acho que no dia a dia, na forma comum, cara, você fala como você sempre falaria, né? É porque é bizarro, cara, porque assim, uma coisa que é muito comum e que é horrível é o pessoal que fala uma mistura bizonha de português com inglês. E aí tem muita gente no advertising que faz isso e que me mata de ódio, saca? Tipo assim, então vamos fazer uma meeting. Eu tenho uma campanha, cara, meu sócio chegou esses dias assim, vamos fazer uma call. Eu falei, olha só, no meu vernáculo eu desconheço essa palavra. O senhor tá querendo fazer uma videochamada ou uma reunião por videochamada? Se sim, estou disponível. Uma call eu desconheço. Sabe um negócio que... Teremos que ver o budget. Porra. Pegando vocês dois os exemplos, é muito curioso porque são regiões cerebrais diferentes. Onde armazena a língua nativa é diferente de onde armazena outros idiomas. Então, com certeza, também passa por isso. Você começou, às vezes, a falar um idioma, às vezes você fala um outro que seria o mais próximo do dia a dia e vai misturando porque tá tudo na mesma caixinha. Mas por que eu tô comentando isso? Na hora que a pessoa tá falando português, a região cerebral ativa é o português. Então, pra pessoa ficar falando no sotaque do outro idioma, ela tá fazendo um exercício mental. Tá fazendo uma força, ela tá forçando pra fazer aquilo ali. Porque é antinatural. Não, e aí vira muito mais distintivo social de qualquer coisa. É muito mais um status, aquele preconceito pra se posicionar, né? Agora, eu queria saber um pouquinho da Cintia falar sobre o uso de tecnologia para aprender inglês. A Cintia fala sempre sobre IA, inclusive sobre tecnologia. Eu tô percebendo que o senhor tá muito bem vestido hoje. Obrigado. É porque eu estou usando a tecnologia da Insight. Gostou do gancho? Esse gancho Gostou do gancho? Espetacular. Aproveitando o seu gancho maravilhoso, tá? Quero aqui agradecer a quem? A dona Insider.
Fiz a pronúncia certa? Maravilhosa. Pronúncia certa, pronúncia maravilhosa. Você tá vendo aqui na sua tela 15% de desconto no site inteiro da Insider. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo e com esse link você já clica no link e já vai direto para o site com o desconto no seu carrinho. Qual que é a grande vantagem da Insider? A grande vantagem da Insider é que são roupas para o seu dia a dia, com soluções múltiplas para o seu dia a dia. Eu tô aqui com a polo linda, maravilhosa da Insider, vou dar uma levantadinha aqui para vocês verem. Também tô com a calça da Insider, modelo completo. Alberto, por favor. Blusa da Insider, calça da Insider. Né? Mas gostei, sabe por quê? É que antes, no início, eu tinha a sensação que a Insider só tinha roupas pra fazer academia. Não, é roupa pra qualquer momento. É roupa pra qualquer momento da sua vida, é roupa pra qualquer necessidade que você tem. E a vantagem da Insider é exatamente essa. Eu vou sair daqui, eu vou ir pro Itamaraty atender. Eu tô pronto pra ir atender. E detalhe, se você tem muito CC, é uma roupa que já tira os odores. Cara, além dela ser anti-odor, ela desamarrota no corpo. Então, assim, você tá saindo de manhã na correria, você precisa de tempo, você bota a roupa, ela vai desamarrotando no corpo. Ela é uma roupa que tem um controle térmico, então assim, você nem passa frio demais quando tá frio, nem calor demais quando tá calor. É uma roupa que não desbota, é lindo e maravilhoso. Ela dura. E aí entra a questão da qualidade no preço. Porque muitas vezes você fala assim, mas a Insider custa X e a banca da galeria custa X menos 2. E aí você lava 2 vezes a da banca da galeria e não usa mais. A Insider é uma roupa que dura, é uma roupa com qualidade. E, além disso, é uma roupa que tá aqui, né, lutando junto com a gente pela divulgação científica, apoiando o crescimento do nosso podcast. Então você, minutinho que tá aí nos vendo, quer dar um presente para uma pessoa que você gosta, quer aproveitar para você mesmo, use a Insider, roupa para homens, roupa para mulheres. E eu vou dar uma dica aqui, pessoal, minha. A Insider tem as melhores cuecas que eu já usei na vida. Eu, como neurodivergente, a gente sabe que tem muito neurodivergente no nosso público, eu tenho uma sensibilidade muito grande à roupa. Eu tô usando a roupa, eu sinto o tempo inteiro cada camada de cada roupa encostando no meu corpo. A única cueca que eu consigo usar hoje em dia é a cueca da Insider. Depois que eu mudei, eu nunca mais voltei pra trás. E você tem roupa pra tudo quanto é tipo, cara. Você tem os shorts que são maravilhosos, que você pode ir pra academia, já sai pra passear. Você tem as camisas como que você tá, você tem a camisa polo como que eu tô, tem camisa de botão, tem de tudo. A calça, ela repele água. A calça repele água. Não, e a calça, além dela ser uma delícia, cara, ela tem uma coisa que você, como usuário frequente de TDAH, não sei se você percebeu, o bolso tem um fechicler, cara. Que é algo importantíssimo. Meu irmão, o que eu perco de coisa caindo do meu bolso que eu não noto, aqui eu chego, fecho e tô prontinho. Então, fique bonitão, fique bonitona, fique nas cores da Insider, que patrocina Hora Boa. Use o nosso cupom, o link já vai direto pro site da Insider. Você vai aproveitar uma solução para cada problema da sua vida. Obrigado, Insider. E agora a gente volta com o nosso episódio. Então, após a gente explicar aqui das nossas roupas maravilhosas, Cíntia, como que a pessoa consegue usar o ChatGPT, por exemplo, para praticar inglês? Quais exercícios que pode ser feitos? Tem muita ferramenta legal. Vou começar pontuando. O ChatGPT, para quem não sabe, tem a possibilidade de criar agentes. Então, não é porque o que acontece? Quando a pessoa só entra no ChatGPT, coloca lá qual que é a sua pergunta, você conversa lá direto. Mas o ChatGPT, ele tem um recurso que é sobre criar um agente com uma configuração com um comando fixo. Eu nem sabia disso. É um bot, né? Não. Não. Eu acho. Você literalmente fala assim, crie pra mim então vamos contextualizar. Brother pra eu trocar ideia em inglês. Exatamente, exato. Aí como que eu fiz? Fiz vários testes e ficaram assim, sensacionais. Você cria um agente no ChatGPT, aí você discute, tem um momento de criação e um momento de configuração. Aí você discute com o ChatGPT. Eu quero, por exemplo, a pessoa vai, o que eu sugiro? A pessoa tá querendo treinar conversação em algum idioma, né? Eu testei pro inglês. Eu quero que você seja meu parceiro de conversação no nível. Aí a pessoa pode colocar nível A1, B1, B. Aí você coloca um nível. Eu acho legal colocar isso de referência do quadro europeu, né? Porque fica mais fácil dele entrar no universo que ele for fazer quer, né? Porque se fala só intermediário, fica muito avulso. Então, o aluno pode colocar lá no agente.
Eu quero criar uma pessoa para conversar Pra comigo. eu fazer o Proficiency de Cambridge. Exatamente. E aí o ponto é, como qualquer prompt do ChatGPT, quanto mais específico, melhor. E aí eu fui discutindo e tal, e aí isso ele faz, entendi o que você quer. E aí ele arrasta todo o entendimento pra configuração, aquilo já fica salvo, e aí toda vez que você entrar no ChatGPT, você busca aquele agente que foi criado. Aí você conversa normalmente. Quais que são dicas pra essa proposta que eu coloco pra quem tá vendo a gente? Primeiro, coloque para que ele... você tem que posicionar se as dicas devem ser orientadas na língua materna ou somente em inglês. Então, eu sempre oriento meus alunos para que seja diretamente em inglês. Como o aluno também vai posicionar o nível dele, então se ele colocar que ele é um nível A2 e a explicação for em inglês, ele também vai fazer essa explicação mais simples e tudo mais. Então, eu recomendo que a explicação, que toda a conversa seja em inglês, que não haja o português. Coloquei também para não haver interrupções com sugestões de, você poderia ter falado assim, porque isso só vai aumentando a ansiedade. Então, o que eu sugiro como comando é: faça uma conversação amigável, puxe sempre assunto, não deixe o assunto morrer. O assunto só vai encerrar quando eu falar bye-bye, quando eu encerrar diretamente que a conversa acabou. Até então, você vai puxar assunto e render. E no final do momento que eu falar bye-bye, você vai me dar apenas 3 feedbacks. Ou seja, não vai ter aquela interrupção, que é outra coisa que é super comum com professores, que mais desanima do que motiva. Interrupção toda hora, o cara tá custando a falar. Aí ele fala, você poderia ter falado assim, que só vai acabando com a autoestima, então isso já resolve com essas 3 orientações no final. Então eu coloquei, essas orientações podem ser propondo equivalência de estruturas, sinônimos, antônimos, às vezes um tema gramatical que você percebeu que eu precise melhorar mais. E ele faz só por escrito, só por áudio, faz os dois? Como é que funciona? Pois é, eu testei, tanto dá pra você falar, dá pro aluno, né, que tá usando esse complemento, dá pra ele falar e funciona super bem. Dá pra ser escrevendo e ele vai responder por texto. Eu ainda não vi um recurso pra leitura dele ser um inglês adequado. Tá. Porque fica aquele inglês, quando lá atrás era Google Tradutor, aquele inglês muito péssimo. Então, não sei, né? Pode ser que a pessoa esteja vendo isso no momento que o ChatGPT tá evoluindo todo dia. Então, no dia que eu testei, mas enfim, uma ferramenta que ficou maravilhosa. Esse é um agente. Não, que doideira, cara. E posso falar um outro agente que eu tô apaixonada também? Pode, deve. O outro agente que eu criei foi pra criar flashcards. Que legal! Explica aqui que são flashcards. Então, flashcards são pequenos cartões. Eu gosto muito de usar o físico. Então, imagine pequenas, como se fossem cartões do tamanho de carta de baralho mesmo, cartõezinhos brancos. Eu sugiro ao aluno que tá fazendo o físico colocar o 1 na frente, o 2 no verso, pra ficar certo qual que é o posicionamento. Na frente tem um gatilho de raciocínio, que pode ser representado por uma imagem, ou um sinônimo, antônimo, aquelas equivalências que a gente já tinha comentado antes. E no verso, o que você deseja memorizar. A estrutura de fato que você deseja memorizar. E é um recurso sensacional. E tem vários jogos disso com flashcards, gente. Pra quem gosta de aprender língua, tem vários jogos que são voltados pra isso, que ajuda horrores, assim, horrores. É um negócio de doido. Você acha que não funciona, você começa às vezes a dormir e sonhar com flashcard. Você vê o número atrelado a um certo flashcard num momento ou outro da sua vida e vem a memória. Não, e a pessoa, quem nunca gatilho estudou... mnemônico, assim, absurdo. Quem nunca estudou flashcard, às vezes tem preconceito de ver alguém com aquelas coisas, com figurinhas, não sei o quê. Mas o flashcard, usando enquanto recurso de estudo, imagina, chama flashcard, então não é slow card. Então, você pode ver 10 vezes cada flashcard, no final de semana são 70 vezes. Aí fica a pergunta, você vai memorizar assim? Acho que sim. Então, assim, flashcard é sensacional. Existe o físico, mas existem aplicativos para você montar flashcard. Então tem Quizlet, tem o Anki, e são ótimos também para essa proposta. Agora, usando flashcard, como que eu usei no criação do agente? Muito aluno meu me busca por 2 motivos. Multinacional e por questão de viagem. Então, como que eu criei? Eu criei um para cada objetivo. Ou seja, já te busca muito mais tarde do que deveria ter buscado. Exatamente. É do tipo assim, Cíntia, semana que vem eu tenho que participar da criação de uma fábrica no Canadá. É assim, Cíntia, eu meio que disse que meu inglês era super avançado e meio que não é, e amanhã eu tenho uma reunião. E chegou a hora, entendeu? É assim, a gente tá acostumado a apagar incêndios e resolver a treta. E aí, o que eu testei? Cara, ficou muito bom. O do agente para inglês corporativo, eu coloquei como comando, olha, eu quero que você faça flashcards identificando chunks.
Então, o que seriam chunks? Seriam expressões, então, conjunto de palavras que já passam uma mensagem. Exemplo, quando eu falo let's go, a gente pode pensar isso como um chunk. Você não tá montando let, o S e go, né? On the other hand, então isso é um chunk. Então, eu pedi pro agente identificar chunks versáteis a partir de um e-mail. E aí o aluno pode, com essa configuração, pegar um e-mail de onde ele trabalha. Olha que maravilhoso, é engenharia reversa. O cara vai poder pegar um e-mail de onde ele trabalha, ele vai poder jogar no ChatGPT. A partir dessa colagem lá, o ChatGPT eu coloquei como limite 10 chunks. Identifique 10 chunks versáteis e indicados para o uso no dia a dia corporativo. E ele cospe os flashcards. Isso. E aí eu pus como orientação. Falei, eu quero que você faça flashcards a partir disso, dando sinônimo, antônimo. No modelo Anki, ele entende também o que é modelo Anki, então ele coloca lá qual que vai ser a frente, qual que vai ser o verso e qual que vai ser o adicional. E aí sai uma lista de 10 chunks maravilhosos. Isso, gente, tem gente que tá contratando, às vezes, um professor específico para Business English, sendo que o melhor inglês que ele tem para aprender é o inglês que rola no trabalho. Aí eu sei que eu pus uma outra situação, mas gente, eu fico empolgada. Não pode? E eu coloquei também uma outra situação. Às vezes a pessoa não tá afim de ficar colando e-mail, sabe, dia a dia. Eu falei assim, e se eu não mandar mensagem nenhuma, mandar só um ponto, alguma mensagem assim, eu quero que você me sugira 10 chunks de inglês corporativo que você sabe que são os mais interessantes e aplicáveis em qualquer cenário. Os dois ficaram, assim, sensacionais. Nossa, que massa. A partir disso... e ainda eu consegui colocar outro comando, que foi até sugerido pelo ChatGPT, que eu não sabia que era possível. Ele falou assim, você deseja também um sistema de repetição espaçada? Você falou, sim. Sim. Vamos ver o que vai dar. E aí, ele começa a propor também a repetição dos flashcards. Então, cada vez que você vai... De tempo em tempo, pra voltar o trigger mnemônico e a pessoa... A única coisa a pessoa tem que entrar lá, o ChatGPT não vai fazer que nem um Duolingo e mandar uma mensagem, vem aqui estudar os seus flashcards. Então, uma mensagem, você é tão gentil, né? Eles mandam mensagem, o bichinho do olho tá tão mensagem, você vai deitar no seu quarto e, tipo assim, debaixo da cama sai a coruja olhando, falando assim, você não fez sua lição, não? Cara, mas olha que sensacional. Esse recurso do flashcard tem como a pessoa posicionar se quer o inglês corporativo para montar os flashcards, se quer o inglês de viagem, se quer... Eu atendo muito médico por causa de congresso e tudo mais. Então, ele só puxa lá, a pessoa coloca qual que é a especificidade dela e o ChatGPT vai mostrar todas as propostas. Gente, a gente aprendeu tanto aqui com a Cíntia hoje. Nós estamos chegando no final da nossa hora. Hora boa. É uma hora boa, né? Vamos ter mais. Cíntia já está convidada aqui de antemão para voltar. Vai ser um prazer. E a Cíntia trouxe uma surpresa para vocês que estão vendo o Hora Boa. Você que achou super interessante, que quer aprender esse método, que quer melhorar o seu inglês, ou você que sabe pouco, ou você que já estudou demais e nada deu certo. A Cíntia vai oferecer pra gente, pra comunidade inteira do Hora Boa, 10% de desconto nos cursos dela. E você, que é membro do Hora Boa, que apoia o Hora Boa, você vai ganhar 15% de desconto. Os cursos são presenciais, né? Conta pra gente agora, conta pro pessoal. Pô, achar a Cíntia legal pra caramba, quero aprender como que eu faço, como que eu entro em contato. Tá, entrar em contato é muito fácil. O meu treinamento chama Inglês em 7 Dias, 7 numeral. Então tem o site inglês7dias.com.br. Tem também o Instagram, Inglês 7 Dias, a mesma escrita. E aí tem o WhatsApp, o link na bio. E aí é muito fácil procurar por lá. Vai estar tudo na descrição aqui do episódio. Aí quando você entrar em contato lá, você fala que você veio do Hora Boa. Se você for membro, você ganha 15%. Se você não for membro, você ganha 10%. Como são presenciais, aí vamos montando as turmas, as medidas, né? Conforme a localidade, do as que pessoas. for preciso. Perfeito. Já tem turma, acho que agendada para Belo Horizonte. Sim. Então agendando agora para São Paulo e outras Isso, cidades. levando para outros estados também. Ou seja, você do Brasil inteiro tiver interesse, vai que na sua empresa aí, junto uma galera que quer fazer também, vocês levam a Cíntia de brinde para vocês aí. E a gente faz um trabalho específico para vocês. Cíntia, brigadíssimo, querido. Ai, foi um prazer, gente. Foi maravilhoso. E você, obrigado aí por assistir a gente. Valeu aí, João. Obrigado, querido. Até semana que vem. Um beijo para todos os nossos minutinhos, que são os que ouvem aqui o Hora Boa. Até a semana que vem. E tchau, tchau!